Vou falar sobre as rugas de expressão. As rugas de expressão são aquelas linhas que começam a aparecer ao redor dos olhos, na testa, na região entre as sobrancelhas. E ao longo do tempo, essas linhas começam a se aprofundar, levando ao aparecimento de sulcos profundos, que são as rugas mais profundas. Geralmente, isso começa a aparecer a partir de 25, 26 anos, mas isso depende muito da musculatura de cada paciente. Essas linhas, elas se formam por causa da contração da musculatura dinâmica. Essa musculatura dinâmica são todos os músculos que envolvem a mímica facial. Então, quais são esses músculos? Ao redor dos olhos, ao sorrir, ao chorar, em todos os movimentos de emoção que nós realizamos, essa mímica aparece. Além disso, a aparência de brava, triste e ao longo da vida também faz com que esses sulcos e essas linhas apareçam. Qual é a melhor forma de prevenir e tratar essas rugas de expressão? É o uso da toxina botulínica. A toxina botulínica vai ser utilizada para prevenção e tratamento dessas linhas de expressão. Então ela vai agir na junção neuromuscular, relaxando a musculatura responsável pela mímica facial. Então como que é utilizado? A aplicação começa a ser feita a partir do aparecimento das primeiras linhas. Então as primeiras linhas aparecem ao redor dos olhos, na região entre as sobrancelhas, e a toxina botulínica vai relaxar essa musculatura. A partir do momento em que o paciente não movimentar mais essas áreas, essas linhas vão se tornando cada vez mais superficiais e essas rugas vão desaparecendo. Portanto, qual é a idade ideal para o início da realização da toxina? A partir do aparecimento das primeiras linhas de expressão. Por quê? A toxina ela é preventiva e um tratamento para essas rugas. O que acontece se o paciente não fizer absolutamente nada? Com o passar do tempo, essas linhas vão se tornando cada vez mais profundas, formando sulcos mais profundos, dá um aparecimento mais abatido, mais envelhecido, uma aparência de brava, de séria, ainda que a pessoa não esteja fazendo essas expressões, isso aparece naturalmente, porque o rosto já está vincado. E quando ele já está vincado, quando esses sulcos já estão aparentes, é muito difícil a resolução com a toxina. E aí há a necessidade de outros procedimentos, como preenchimentos e lasers, e em alguns casos essas linhas nem desaparecem. Portanto, a toxina botulínica é um aliado na prevenção e tratamento das primeiras rugas que aparecem ao longo da vida. Então, quando elas começam a aparecer, é o início da realização da toxina. De quanto em quanto tempo se deve fazer a toxina botulínica? Ela dura por volta de 4 a 6 meses, portanto, 2 a 3 vezes ao ano. E o modo como é realizado depende muito do profissional. Existe a possibilidade de fazer a toxina botulínica de um modo muito natural, sem modificar muito a expressão, apenas aliviando as expressões para que elas não se tornem muito profundas no futuro. O procedimento é um procedimento que não é muito dolorido, existe a necessidade de uma anestesia local, o paciente sai imediatamente para a realização das suas atividades normais, sem comprometer o dia a dia. O que pode acontecer é o aparecimento de um leve hematoma no local que se resolve em alguns dias. As complicações são raríssimas e dependem muito da técnica do aplicador.